Bom dia, meninas. Elaine Barcelos. Você já foi alguma vez confrontada por uma pessoa sobre algo errado que você fez? Provavelmente. Algo que você se lembrou. E qual foi a sua reação? Você tentou se justificar? Talvez falar que os outros também faziam daquela forma e ficou ressentida da pessoa? Ou então reconheceu, reviu suas atitudes e se arrependeu? Davi, um homem segundo o coração de Deus, pecou contra o Senhor. Davi adulterou com Batseba, e esse pecado levou ele a uma série de outros pecados. E todos os pecados trazem consequências. Segundo Samuel 12:1 diz que o Senhor enviou Natã a Davi. Natã lhe contou uma história, apresentando um homem que fez mal a outro. E a história deixou Davi furioso contra aquele homem que havia pecado e decretou morte a ele e restituição. Mas Natã disse: Tu és o homem. E Davi, diante daquela situação, reconheceu: Pequei contra o Senhor. Então Davi escreve o Salmo 51, que eu quero te animar a ler hoje. E ele diz: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga minhas transgressões. Ele diz que o pecado estava sempre diante dele. Nós não temos como fugir. E Deus foi tão misericordioso que enviou um homem de Deus para confrontá-lo. E assim ele pôde reconhecer e confessar. E ele diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Todas nós precisamos deste coração que insistentemente quer se voltar a satisfazer as nossas vontades e os nossos desejos. Mas só Deus pode criar, pode fazer o nosso coração ser puro e renovar dentro em nós um espírito inabalável, um espírito estável. Nós precisamos ter momentos com Deus e, nesse tempo, pedir para o Espírito Santo nos mostrar. Quando Davi ouviu a história do homem, ele enxergou o pecado no outro. Ele queria vingança sobre ele, mas não reconheceu seu próprio pecado claramente. Até sabia que tinha pecado, mas não tinha a confissão, o arrependimento genuíno diante de Deus. Como nós enxergamos o pecado dos outros, e às vezes de uma ótica irreal, nós não sabemos o que vai no coração das pessoas. E nós precisamos olhar mais para nós mesmas, para dentro de nós, reconhecer, confessar em arrependimento sincero, se alinhar e voltar à obediência, voltar à nossa intimidade com Deus. Deus queria trazer Davi de volta a Ele. O Senhor nos chama a Ele. Por isso nós precisamos nos purificar. E o Senhor tem isso para nós no dia de hoje. Ele nos chama nesse dia. No versículo 17 desse salmo diz: Sacrifícios agradáveis a Deus são um coração quebrantado, um coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. O Senhor deseja um coração dessa forma para nós. E hoje é um dia de confissão. Você pode dizer ao Espírito Santo: tem algo que impede minha comunhão com o Senhor? Pronto, ele já vai te responder, ele vai começar a te revelar, te trazer à memória. Dê um tempo a ele, deixe seu coração se quebrantar na presença dele, se humilhe. Em 1 João 1,9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E também diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Você tem um advogado, Jesus. Você pode orar hoje e deixar que o Senhor fale com você durante este dia. Senhor, nós reconhecemos que pecamos contra o Senhor. E nós te pedimos, Espírito Santo, traz ao nosso coração, à nossa mente, traz da nossa memória aquilo que nós precisamos confessar. Talvez são coisas tão do dia a dia
desses últimos dias, mas às vezes são coisas do passado que nos fazem tão mal ainda, mas é tempo de deixar isso lá no passado, confessar. Senhor, e nós te pedimos, troca as nossas vestes neste dia, purifica-nos, Senhor, porque o nosso pecado já foi levado na cruz do Calvário. Por isso nós te agradecemos, te louvamos neste dia, no nome de Jesus. Amém.